que a gente considera imunizar. Então, é tornar não suscetível a uma determinada doença, né, aquele indivíduo, e assim preveni-lo. Aí a gente tem as formas de imunização ativa, no qual o indivíduo é estimulado a desenvolver defesa imunológica contra futuras exposições à doença. Então, o próprio organismo vai desenvolver as defesas. E a imunização passiva é quando o indivíduo exposto ou vias de se expor, eles já recebem anticorpos pré-formados de origem humana ou animal para te proteger, né? Então, seriam os soros. A gente pensando, então, na palavra imunobiológicos, seriam todos os produtos farmacológicos produzidos a partir de micro-organismos vivos ou componentes capazes de imunizar o indivíduo de forma ativa ou passiva. O soro, então, ele é um produto farmacológico constituído de anticorpos heterólogos e que ele é obtido a partir do plasma de animais imunizados. Então, ele vai induzir imunização passiva. As vacinas já são produtos farmacológicos que vão conter os agentes imunizantes, que vão ser capazes de induzir a imunização ativa. Ainda aqui, né, a gente falando agora das imunoglobulinas, que eles são produtos imunobiológicos que são obtidos a partir do fracionamento de plasmas de doadores. Então, para você ter uma ideia, é necessário uma quantidade enorme de plasmas para a gente conseguir tirar uma certa quantidade de imunoglobulina. Nessas imunoglobulinas, a gente vai ter as soluções proteicas contendo anticorpos, principalmente da classe IgG. Então, a gente vai falar imunoglobulina hiperimune para varicela, para hepatite B, são já anticorpos prontos que também vão lá atuar para induzir, né, e conseguir proteger aquele paciente de forma passiva, né, a determinada doença. Tá? E são extremamente caros, né, porque a gente precisa de uma quantidade considerável de plasma para poder extrair essa quantidade de imunoglobulinas. Bom, falando das vacinas propriamente dito, né, quais são os componentes das vacinas? Então, primeiro, o agente imunizante, né, que ele pode ser por vírus vivo atenuado, por bactérias vivo atenuadas. Vacina por bactéria viva atenuada, a única que a gente tem é a BCG. Vírus inativos, bactérias inativas, toxoides ou componentes da estrutura bacteriana ou viral, né? Geralmente, esses são os agentes imunizantes. Dentro ainda dos componentes, a gente vai ter o líquido de suspensão, na qual é utilizado para a reconstituição da vacina. Então, geralmente é soro fisiológico ou água destilada. Aí, cada vacina, né, vem com a orientação do líquido que deve ser feita a reconstituição. Os adjuvantes, que são substâncias utilizadas para aumentar e prolongar o poder imunogênico das vacinas. Não é toda vacina que tem adjuvante, né, para poder aumentar o poder imunogênico. E os preservativos, que seriam, na realidade, para evitar crescimento de bactérias ou de fungos, muitas vezes é neomicina ou streptomicina. Lembrar que a conservação, né, fala assim, tá lá na geladeira, né? São câmeras frigoríficas, né, na qual a gente consegue conservar em temperatura, a grande maioria das vacinas, entre 2 e 8 graus Celsius. Importante, né, lembrar que essa câmera, né, ela não é uma geladeira comum. Ela tem que ter lá um dispositivo que demonstra, né, que se durante um período de tempo saiu dessa variante de temperatura entre 2 e 8 graus, vamos pensar, de repente acabou a luz no fim de semana no posto e ficou sem luz. Elas conseguem manter a temperatura, muitas vezes, se não aberta, até 8 horas. Se você ficar aí, por isso que quando geralmente acaba a luz, a gente fala assim, não abre a câmera de vacina, porque senão você não vai conseguir que essa temperatura se conserve ali por um tempo prolongado, né? A gente nunca sabe qual é o tempo que vai ficar sem luz. Mas se eu chego lá na segunda-feira na unidade e ela tem um alarme que ela está apitando, eu consigo ver qual foi o horário, qual o dia que saiu fora da temperatura aquelas vacinas que estavam ali dentro. Então, como regras de boas práticas, né? As vacinas devem estar armazenadas em refrigeradores adequados. Os refrigeradores eles têm que possuir controle de temperatura. A temperatura dos refrigeradores deve estar entre 2 e 8 graus. As vacinas elas são retiradas dos refrigeradores apenas no momento do preparo para administração. A caixa da vacina deve estar lacrada. A vacina que será administrada é a vacina que deve ser aplicada.
Então vejo lá, vacina para febre amarela. Veio para tomar febre amarela? É a vacina de febre amarela que está na minha mão? Aí a gente aplica a vacina. Tem que estar dentro da data de validade, então é importante olhar, mostrar para a família, né, ou para a mãe, ou para o pai, olha, mãe, a vacina é essa, vai tomar essa vacina agora, o prazo de validade é até data tal, ela está dentro do prazo. A vacina está ser preparada no momento da administração. A agulha e a seringa devem ser descartáveis. Todas as informações devem ser registradas na carteira de vacinação. Nome, lote de vacina, data da aplicação e a data do retorno, principalmente quando a gente vai fazer vacina onde você tem que ter mais doses ou reforço. Geralmente a gente no posto, a gente marca na caderneta de vacina, né, a lápis a data da próxima vacina que deve ser feita, tá? Para a família poder não esquecer. E sempre que possível, né, fazer as orientações sobre os eventos adversos daquela vacina que está tomando. Mas pode ter febre, pode aparecer um endurecimento no local da aplicação, pode aparecer uma hiperemia, né? Para a família, de certa forma, saber que isso pode acontecer. Eu costumo sempre dizer que, assim, mais importante do que, às vezes, a gente indicar a vacina é a gente saber quanto que eu devo contraindicar ou adiar a vacina. Então, primeiro, contraindicação, imunodepressão, né? A gente vai considerar uma contraindicação para todas as vacinas de vírus vivo atenuado ou bactéria viva atenuada. Então, se é um paciente que está fazendo quimioterapia, se é um paciente que está recebendo uma medicação imunossupressora. Muitas vezes o pessoal das unidades tem dúvida e fala assim, mas e o corticoide, né? Então, às vezes sai lá o auxiliar da sala de vacina, o enfermeiro, e vem tirar a dúvida com a gente. Olha, doutor, tem uma criança que chegou para tomar vacina, ela está tomando prednisolona em doses habituais, que é 1 a 2 miligramas quilo dia, por 3 dias, por 4 dias, por 5 dias. Isso não contraindica a vacina, o fato de estar tomando corticoide. Vai ser uma contraindicação se ela estiver tomando uma dose habitual por mais do que 2 semanas, que aí essa criança ela já pode começar a ficar imunossuprimida. Ou se ela estiver tomando pushing de corticoide, doses altas, né, às vezes mensais, para conter ali, às vezes, uma doença reumatológica, uma doença autoimune, alguma coisa que necessite de doses altas de corticoide. Aí sim, ela passa a ser uma contraindicação para as vacinas de vírus vivo atenuado ou bactéria viva atenuada. Não é uma contraindicação absoluta, né? Mas a gente deve adiar a vacina na presença de doença febril moderada grave, se ela teve uma reação de hipersensibilidade ao componente da vacina, isso às vezes pode ser uma contraindicação. Se ela teve choque anafilático, é uma contraindicação. Uma gestante, para vacinas por vírus vivo ou bactérias vivas atenuadas, a gente evita de utilizar. Se ela teve uma encefalopatia até 7 dias após a vacina pertussis ou a sarampo, cachumba e rubéola, é uma contraindicação de fazer essa vacina novamente. E se ele teve um quadro de Guillain-Barré, tá, após a vacina de influenza, que muitas vezes é o mais comum, mas também é descrito no tétano. Também aí é uma contraindicação de você fazer essa vacina de novo.